A paz do Senhor Jesus, amados, aqui quem fala é a Bispa Rochelle, no nosso quartinho de oração. Orar em línguas. Orar com entendimento. Orar com o Espírito. O que será que quer dizer essas coisas? Hoje eu estava aqui arrumando a minha casa e o Senhor começou a ministrar sobre estas questões. Eu acredito que quem tem uma vida de oração, né, ou quem pretende ter uma vida de oração, um dia já se preocupou com essas questões. Será que eu preciso, para ser ouvida pelo Senhor, ser atendido pelo Senhor, será que eu preciso orar em línguas? Será que eu estou orando com entendimento? Será que eu estou orando em espírito? Como que eu posso orar em espírito? Como é orar em espírito? Como é orar em línguas? Como é orar com entendimento? São essas coisas que nós vamos conversar hoje no nosso quartinho de oração. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 13, e nós vamos ler até o 15, que diz assim: Por isso, o que fala em língua desconhecida ora para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Amém? Quando eu oro em língua, irmãos, eu vou estar só edificando a minha vida, né? Eu não vou entrar na questão de existe língua dos anjos, não existe língua dos anjos, daí é uma outra questão que eu posso estar trazendo se vocês se interessarem. O que eu quero falar é sobre a oração em línguas que nós vemos, né, na igreja, a oração de línguas estranhas, as línguas dos anjos que a gente vê. Então, assim, ó, chega alguém, por exemplo, eu chego lá na minha igreja e começo a orar em línguas no altar, né? Então, assim, o que o apóstolo Paulo quis dizer? Se eu estou orando em línguas, eu vou edificar a minha vida mesmo. Quem está recebendo a oração, quem está ouvindo a oração ali do outro lado, não está entendendo nada. Então, é uma oração para outra pessoa ineficaz. Eu estou falando na questão assim, se eu orar para alguém, se eu orar por aquela pessoa, eu boto a mão no coração daquela pessoa e começo a clamar por aquela pessoa, e de repente eu começo a orar em línguas estranhas, e a pessoa que está ouvindo não entende nada, não vai edificar a vida dela, né? Só vai edificar a minha, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar, para que tenha uma outra pessoa para interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. Eu vou edificar, meu espírito ora bem, eu vou estar bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque até mesmo quem ora em línguas, se tu não tem o dom de interpretação de línguas, tu não vai saber o que tu está orando. Tu vai estar falando uma língua enrolada e não vai estar sabendo o que está dizendo. Então, para ti também não vai edificar o teu entendimento. Então, o importante é que tu ore no nosso idioma, né? Na língua que tu consiga entender. Porque se tu orar só em línguas estranhas, provavelmente, né, vou usar as minhas palavras, tu vai estar edificando o teu espírito, que teu espírito ora a Deus, mas o teu entendimento não vai estar sendo frutífero, tá? E aí aí ele diz lá no 15, que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. O que farei, pois? Eu vou orar em espírito, mas eu vou orar com entendimento. Como assim, bispa, orar com entendimento? Eu vou orar com o meu espírito prostrado, com o meu zelo com o Senhor, né? Mas orarei com entendimento, orarei do jeito que eu consiga entender o que eu estou falando. Amém? Senão fica uma oração ineficaz no meu ponto de vista. Ineficaz a Deus, porque ele não está entendendo? Claro que não. Ineficaz porque eu não estou entendendo o que eu estou falando. Isso eu coloco para mim e coloco também quando eu estiver orando com uma outra pessoa. Ok? Amém? Eu vou colocar aqui uma oração da língua e eu quero que tu ouça e tu me diga se tu entendeu. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Foi uma oração em inglês, o Pai Nosso em inglês, que foi colocado. E se eu não entendo inglês, edificou a quem essa língua? Quem entende, né, o inglês e a pessoa que estava orando em inglês. Mas a mim não me edificou, porque para mim é uma língua estranha que não é entendida, que eu não consigo entender. Então eu estou dando um exemplo assim bem claro do que é orar em línguas. E o que é orar em espírito, bispa? Aí é uma outra situação. Geralmente quando a gente vai orar, irmãos, a gente acaba entrando assim num automático, né? Acontece muito isso com aquelas pessoas que têm que tem uma, não digo nem uma vida de oração, mas que tem assim, uma rotina de oração. Não é vida de oração, que tem uma rotina de oração. E tal horário eu vou orar, ou antes de dormir ora, né? Ou quando acorda a hora, e aquilo começa a virar um automático, né? Eu não tô falando campanha de oração, eu não tô falando quando o teu espírito tem necessidade de falar com Deus, mas algo assim que se tornou automático, é uma rotina. Aí tu vai te ajoelhar e vai começar a falar um monte de coisa, cuido da minha mãe, do meu pai, nananana, e vai falando, se torna uma coisa automática. O orar em espírito, irmãos, é tu te despir na presença do Senhor, tu te esvaziar na presença do Senhor, e é uma coisa assim que eu tenho percebido que tem sido muito difícil, inclusive para mim. Por quê? E eu acredito que isso tenha sido muito difícil até para outras pessoas, porque a gente vive sobre aquele jugo do tempo, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer depois, amém? Então a gente nunca consegue assim disponibilizar aquele tempo, ou se não digo assim nunca consegue, é uma forma de dizer, uma forma de falar, mas sempre assim é mais difícil tu ter um tempo assim totalmente disponibilizado para o Senhor. Então a gente vive meio que escravo do tempo, né? Ou escravo de muitos afazeres. Então, assim, geralmente quando a gente vai orar, o interessante é que a gente ore no momento em que a gente está em paz. O nosso espírito está em paz, tu está em paz também, tu não tem uma outra coisa para fazer depois, que tu tenha, assim, que tu esteja totalmente relaxado e totalmente presente naquele momento. Aí tu vai dobrar teus joelhos, tu vai pegar e vai fazer silêncio, né? Vai botar um louvor, ou vai botar um fundo musical, um fundo de oração, e tu vai ficar ali quietinho, né? E o Espírito Santo vai começar a falar as coisas que tu tem que dizer. Ele vai colocar a palavra na tua boca. Não, ao contrário de quando é uma rotina, que tu já chega ali já com a oração já preparada, já que foi a oração que tu fez ontem, repetida, que foi a oração que foi ontem, como se fosse uma reza. E rotineira, tu já chega ali, Senhor, cuida da minha mãe, do meu pai, hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Senhor, vê isso, fez. Sempre a mesma coisa, entendeu? Aí acaba não sendo mais inspirado pelo Espírito, acaba sendo inspirado por ti. E aí a gente geralmente, né, ora bem correndo, assim, bem rápido, assim, amém, ainda dá graça a Deus que terminou a oração. A oração tem que ser algo assim que seja prazeroso para ti estar na presença de Deus. E que realmente o Senhor, Ele coloque, né, na tua boca as palavras, amém? A oração não é uma coisa forçada, não é uma coisa assim que, eu vou começar a orar em línguas agora e o Senhor vai baixar o Espírito dele sobre minha vida e eu vou orar. Não, é algo assim de esvaziamento. O esvaziar. Se tu precisar de 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos para te esvaziar, te esvazia, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Mesmo no silêncio, Ele entende a nossa oração. E a partir dali, o Senhor, o Espírito Santo, vai colocando palavras na tua boca. Amém? Espero que tu tenha gostado desse assunto. Espero que tenha te esclarecido. Se ficou com alguma dúvida, se eu não soube me expressar ou explicar melhor, coloca aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar explicar da melhor forma, né? Da melhor maneira, escrevendo ou respondendo ali, né? Ou fazendo um outro vídeo. Amém? Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Mas antes disso, eu quero te convidar a orar. Amém?
Oh, Senhor, Pai, eu coloco aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esse lindo esclarecimento, Senhor, desse mais ensinamento, meu Pai, que o Senhor nos trouxe, Pai. Senhor, me ajuda, meu Pai, a orar em espírito, Pai, mas também orar com entendimento, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a gente não sabe orar como convém. Então eu peço, Senhor, ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Pai, a orar, Senhor, de forma, meu Pai, que Te agrade, meu Pai, de forma que seja uma adoração, de forma que seja inspirada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de forma, Pai, que alcance Teu coração. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-me, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa, meu Pai, os pecados dos meus irmãos. E nos enche, Senhor, nos enche, meu Pai. Nos dá, meu Deus, a alegria da salvação, Pai. A esperança da salvação, meu Pai, onde muitos, meu Pai, já perderam, Pai. Oh, Senhor, estão dentro das igrejas, meu Pai, mas não tem, meu Pai, a alegria da salvação. Tem medo, Senhor, Te ver, meu Pai, como um Deus, meu Pai. Como um Pai punidor, meu Pai, como um Deus severo, Pai. Mas eu creio, Senhor, que Tu queres Te revelar, Senhor, como um Pai, Senhor. Oh, Senhor, entrega, meu Pai, esta paternidade, Pai. Através dessa oração, Pai. Ajuda os meus irmãos, Senhor. Inspira eles, meu Pai, a conseguir, meu Pai, se despojar, meu Pai. Oh, Senhor, ultimamente, meu Pai, nós temos feito orações limitadas, meu Pai, diante de Ti, Pai. Mas não queremos mais aceitar, meu Pai. Rejeitamos, Senhor, esta oração automática e limitada, Pai. Queremos, meu Pai, nos despojar do velho homem, meu Pai. Queremos nos despir, meu Pai, diante de Ti, Pai. Oh, Senhor, alcança as almas, Senhor, alcança, meu Pai, nos instrui, Pai, aleluias, nos ensina, Pai, para que nós possamos, meu Pai, aplicar, meu Pai. Oh, Senhor, queremos, meu Pai, alcançar o Teu coração também, Senhor. Queremos, meu Pai, afinar, Senhor, uma amizade contigo, Pai. E assim eu Te peço, ó Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, se achega a nós, permita que nós nos acheguemos a Ti. Envergonhados estamos, Senhor, mas precisamos da Tua santa e misericordiosa presença. Oh, Senhor, nos abraça, nos ama, Pai. E que possamos sentir este amor, Pai. Nos ajuda a Te amar também, Senhor, como Tu mereces, Jesus. Fica conosco, enche, meu Pai, o coração dos meus irmãos, Senhor. Enche da Tua santa presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá força, meu Pai, fortalece o fraco, Pai, levanta o caído, Senhor. Queremos, meu Pai, aleluias, ter, meu Pai, uma comunhão, um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. E nos ajuda, Senhor, a orar cada vez mais, Senhor, presente, consciente, Pai, de uma forma racional, de uma forma, meu Pai, nos achegando a Ti com entendimento. Fica comigo, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. E amém. A paz do Senhor Jesus, e que todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e um dia lindo amanhã. Não esqueça de continuar orando no nosso quartinho de oração e separe um momento para te orar com o Pai. Deus te abençoe.